João 5,1 diz assim: depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que, havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? O enfermo lhe respondeu, Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Em Lagoinha, São Miguel Paulista, nós estamos na trajetória de tentar decifrar um pouco das características que permeiam o cristão. Então, nós já temos falado há algum tempo sobre cristão e identidade. Todas as vezes que o pastor Rodrigo sobe aqui, é sobre isso que nós temos tentado refletir, cristão e identidade. Com esta mensagem de hoje, já são 13 mensagens a qual nós temos tentado decifrar, caminhar nessa trilha, entender um pouquinho daquilo que caracteriza a identidade de um cristão ou um cristão na sua essência. E quando eu falo de cristão, eu volto a repetir e dizer que eu não estou falando apenas de um seguidor de Jesus, eu não estou falando apenas de um simpatizante de Jesus, eu não estou falando apenas daquele que aprendeu a ter fé em Jesus por tradição familiar. Não é desse tipo de cristão que eu estou falando. Eu estou falando do cristão que permitiu ser discípulo, que se tornou discípulo, o cristão que permitiu com que o caráter do Cristo impregnasse nele, o cristão que permitiu com que o caráter do Cristo moldasse ele, o cristão que permitiu o Jesus Cristo fazer dele a sua imagem e semelhança. É desse tipo de cristão que eu estou falando. Então, esse tipo de cristão, quais são as características desse tipo de cristão? E nós temos aqui discorrido, então, 13 subtemas, 13 vertentes, 13 analogias, ou até mesmo princípios que venham caracterizar esse cristão. E quando eu entro, então, em João, capítulo de número 5, verso de número 1 em diante, eu encontro mais uma característica do cristão verdadeiro. E a característica é a misericórdia. Um cristão, discípulo de Jesus, que se permitiu ser moldado por Jesus, ele é misericordioso. E quando falamos sobre misericórdia, este tema permeia todas as páginas da Bíblia. Do início ao fim, de capa a capa, misericórdia é um tema central que está contido nas Sagradas Escrituras, tanto que, quando olhamos para Deus Pai, o relacionamento dele conosco, o relacionamento dele com a raça humana, é um relacionamento de misericórdia, pois, se assim não fosse, Jeremias não teria escrito o que ele escreveu no livro de Lamentações, capítulo de número 3 e verso de número 22, quando Jeremias assim escreveu: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então, se nós aqui parássemos e tentássemos analisar, ou se tivéssemos em uma sala de aula e nós perguntássemos, o professor perguntasse, em que se baseia o relacionamento de Deus com a humanidade? A resposta seria misericórdia. Não tem como Deus se relacionar conosco se não for por misericórdia. E quando nós entendemos o termo misericórdia, misericórdia significa piedade para com
aquele que está no estado de calamidade. Eu vou repetir. O que significa misericórdia? Misericórdia significa piedade para com aquele que está no estado de calamidade. Misericórdia também significa compaixão para com aquele que está em um estado deplorável. É um estado caótico. Você não aguenta nem olhar como um ser humano consegue chegar naquele patamar. Um estado deplorável. Então a misericórdia é a compaixão para com esses que estão num estado deplorável. Misericórdia também significa companheirismo com aquele que está passando pelo caminho, pelo dia do sofrimento. Então você é companheiro, você é amigo, você carrega o sofrimento junto, você vive junto, você participa junto. O sofrimento que não era teu agora passa a ser teu. Isso significa misericórdia. Misericórdia ainda é o cuidado das entranhas, e por entranhas hoje podemos dizer ventre. Entretanto, esta palavra não tinha no vocabulário antigo. A palavra ventre, então, é como se você pegasse uma pessoa no estado de calamidade, no estado de deplorável, passando pelo sofrimento, uma pessoa que não merece atenção, uma pessoa que poderíamos deixar em esquecimento. Esse tipo de pessoa, você pega ela e você coloca no teu ventre, você coloca dentro das tuas entranhas e passa a gerir e passa a amar. Isso seria misericórdia, trazendo a luz de uma mãe que está gerando uma pessoa dentro do seu ventre. E é esse tipo de misericórdia que Jesus quer que cada discípulo, aquele que carrega o nome do Cristo, ele possa exercer, ele possa emanar. Que tipo de misericórdia? Essa misericórdia de pegar as pessoas e colocar no ventre, de ter piedade, de ser companheira. Esse tipo de misericórdia que o cristão verdadeiro ele deve ter. E quando eu folheio as páginas da Bíblia Sagrada, eu vejo um exemplo de misericórdia do Cristo descrito no Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, verso de número 9 em diante, e nós vamos ver que esta passagem ela é bacana, porque é a passagem que Jesus ele está chamando Mateus para ser discípulo. Então Jesus andava e de repente, em um determinado momento, ele fitava os olhos dele em alguém. E ele dizia, vem e me segue. Aconteceu com Pedro, aconteceu com João, com André, com Mateus e com todos os outros apóstolos. Vem e me segue. E quando nós olhamos para Mateus 9, capítulo 9, verso de número 9, é justamente isso. Jesus chamando Mateus para ser discípulo. O problema não é chamar Mateus para ser discípulo. O problema era o que Mateus representava para a comunidade judaica. Mateus, ele era publicano, e o publicano era o cobrador de impostos, e até aí tudo bem, porque ele está exercendo uma profissão. O grande problema do publicano é que ele era um judeu, cobrando impostos abusivos dos próprios judeus, para enriquecer o país que dominou Israel, Roma. Então quem dominou Israel? Roma. Roma invadiu Israel, Roma deixou um rastro de sangue, Roma começou a oprimir Israel e começa a cobrar impostos abusivos. Mas fica caro trazer, além do exército, pessoas para trabalhar aqui em Israel. Então vamos pagar para os próprios judeus, cobrar imposto do judeu. Logo, na visão judaica, o publicano, ele era traidor e também pecador. É dessa forma que o judeu encarava um judeu publicano. É um traidor. Quem é Mateus? Traidor. Traiu o povo. Quem é Mateus? Pecador. Então Jesus não só chama um pecador, não só chama um traidor de Israel, como Jesus ainda entra na casa do pecador, como Jesus come com o pecador, e esse pecador chamado Mateus, publicano, ele resolve dar um banquete, e ele chama amigos. E quem são os amigos de Mateus? Outros publicanos, outras pessoas como ele, que a comunidade judaica também chamava de pecador. E os fariseus, que pareciam sombra de Jesus,
eles ficam na cola de Jesus, onde Jesus ia, eles iam, para ver se pegava Jesus em algum erro. Então eles veem Jesus entrando na casa de Mateus, e eles chamam os discípulos para falar com os discípulos de Jesus, e eles recriminam a atitude de Jesus, dizendo em Mateus 9:11, e os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Os fariseus não aceitam. Aí entra então Jesus, ouviu, e ele resolve aproveitar a oportunidade para poder trazer o ensinamento sobre misericórdia. E este mesmo Cristo, no verso de número 12 de Mateus 9, e no verso de número 13, assim diz: não necessitam de médicos que estão curados, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque não vim chamar os justos, mas vim chamar pecadores ao arrependimento. Com quem que devemos exercer a misericórdia? Com esses que a sociedade comunal exclui, xinga, deixa à margem, deixa à deriva. São justamente para esses que não são vistos, ou são vistos de forma errada, que nós, discípulos de Jesus, devemos exercer a misericórdia. Entretanto, no verso de número 13, eu gosto da expressão de Jesus quando ele vira para os fariseus e diz: ide. Esta mesma expressão, ide, que Jesus diz no verso de número 13, é repetida também por Jesus em Mateus 28:19. Quando Jesus diz: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando eu olho para tal expressão, ide, me passa na cabeça o seguinte ensinamento: o principal requisito para sermos um discípulo de Jesus é estarmos sempre aprendendo. Sempre aprendendo. Partindo desse pressuposto, quem seria então os fariseus? Que tipo de classe de crente eles representam? Os fariseus representam aquele tipo de classe de crente que já sabe tudo. E justamente porque sabe tudo, recriminam. E justamente porque sabem tudo, eles acham que têm o direito de julgar a atitude de outras pessoas, porque sabe tudo. Os discípulos do Cristo não. Os discípulos do Cristo estão sempre aprendendo. Os discípulos do Cristo estão sempre sendo humildes para absorver cada vez mais. Sempre tem alguma coisa para melhorar. Sempre tem alguma coisa para aperfeiçoar. Sempre tem como você desenvolver. Sempre tem como você crescer. O interessante da eternidade é que é o tempo necessário para conhecermos Deus. E se porventura eternidade é um período de tempo, uma classificação de tempo que não tem fim, logo você e eu não conheceremos Deus nunca, na sua totalidade, na sua essência. Então engana-se quem acredita que já sabe tudo. O discípulo do Cristo está sempre aprendendo uma coisa nova, crescendo e evoluindo para chegar ao patamar de varão perfeito, o patamar da imagem do próprio Cristo. Em Mateus 12, eu encontro um outro exemplo sobre a misericórdia. A narrativa agora era outra. A narrativa agora é um determinado momento em que Cristo ele está andando em Mateus 12, verso de número 1 em diante. Jesus ele está andando com seus discípulos. E se você nunca andou nas ruas de Israel, você vai ver que o sol é escaldante. Eu tive o prazer e privilégio de andar. 48 graus chegou em Jericó. 48 graus. E você vai andando, e vai andando, e vai andando, e o calor é sufocante.
A areia vai subindo e os discípulos estavam com fome. Eles passam perto de um milharal e eles começam a pegar as espigas para comer. O problema não é comer as espigas. O problema é que o dia era sábado. E no sábado não se pode fazer nada, inclusive entrar na seara, entrar no milharal, pegar a espiga, descascar a espiga e comer. Isso denota trabalho. E no sábado não podemos trabalhar. E Davi, paralelamente, quando vamos para o Velho Testamento, Davi, ele também caminhando pelas ruas e pelas estradas de Israel, num período ainda mais antigo do que o do Cristo, com seus guerreiros, com sede, com fome, chegam numa região, numa determinada área, num determinado lugar que só tinha comida para sacerdote. Davi viu aquele monte de comida do sacerdote. Ele e os seus guerreiros, eles e os seus companheiros começam a comer aquela comida. E o problema também não está em comer a comida. O problema é que na cultura judaica, a comida do sacerdote, ela era santa. Outro tipo de gente, mesmo sendo o próprio rei, ou do exército do rei, não poderia tocar, não poderia comer. E os fariseus, novamente as sombras de Jesus, eles veem os discípulos agora comer no sábado. E novamente eles vão recriminar. No verso de número 2 de Mateus 12, eles dizem: e os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. E Jesus novamente aproveita a oportunidade para trazer o ensinamento sobre a misericórdia. Então Jesus, no verso de número 6 até o verso de número 8, Jesus diz assim: pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Eu acredito que o Cristo, ele está querendo trazer um ensinamento mais ou menos assim. Como pode vocês, fariseus, crentes, religiosos, detentores da fé, detentores da lei, supostamente detentores da verdade, como pode vocês impedir e não ter misericórdia de quem está com fome? Como pode vocês não terem misericórdia e classificar o templo, classificar o lugar, classificar um dia da semana, sendo superior ao dono do templo, o verdadeiro templo, e sendo superior ao dono do dia? Pois eu sou o templo que será destruído e em 3 dias irá ressuscitar. E eu sou o Senhor do sábado. E como pode vocês não terem misericórdia e colocando o dia acima do Senhor do dia e o templo acima do Senhor do templo? Como? Como pode vocês, crentes, fariseus, religiosos, não terem misericórdia da necessidade de uma pessoa e colocando dia e colocando lugar em cima da carência, mazela e necessidade de uma pessoa? Aqui não é lugar de dar cesta básica, não, irmão. Tem o tal lugar X e tal hora. Dia superior à necessidade. Lugar superior à necessidade. Só religioso faz isso. Discípulo de Jesus misericordioso, ele é de pronto. Ele faz na hora. Ele age na hora.
E outra palavra, assim como no primeiro exemplo que eu dei, outra palavra que brilha na frente dos meus olhos, aqui em Mateus 12, é quando Jesus, no verso de número 13, Jesus ele usa o termo inocente. E esta palavra brilha na minha frente, brilha nos meus olhos, porque poderíamos contextualizar e parafrasear o Cristo dizendo: se tivéssemos misericórdia, inocentes não teriam sido rejeitados dentro da igreja. Se tivéssemos misericórdia, inocentes não teriam sido esquecidos dentro da igreja. Se tivéssemos misericórdia, inocentes não teriam sido segregados e excluídos dentro da igreja. Se tivéssemos misericórdia, inocentes não teriam sido oprimidos e sobrecarregados dentro da igreja. Se tivéssemos misericórdia, inocentes não teriam sido excomungados dentro da igreja. Porque a igreja é muito santa. E não pode pecador dentro dela. E porque não pode pecador, você pecador não pode exercer nada dentro da igreja. Porque você é pecador. Ide e aprendei o que significa misericórdia. Mas eu volto para João, capítulo de número 5, verso de número 1. E ali então a Bíblia fala que próximo, é a descrição do evangelista, próximo à porta das ovelhas, tem um lugar chamado Betesda. Eu entrei por essa porta. O ano passado, Deus me deu o privilégio de ir para Israel. Eu entrei nesta porta. E para nós, quando a gente fala porta, a gente pensa porta na configuração aqui do Ocidente. Não, é um portão gigantesco, extremamente alto, extremamente comprido. E você está do lado de fora dos muros de Jerusalém. Então você entra dentro dos muros de Jerusalém, na Jerusalém antiga. Então na hora que você entra, você passa por essa suposta porta, que na verdade é gigantesca. Não é a porta como entendemos. Eu passei por ela. E quando você passa por ela, logo à sua direita, aí sim, tem uma portinha, uma porta que dá acesso ao tanque de Betesda. O problema é que quando nós passamos por ali e você fica na euforia de ver tudo, era a hora do almoço. E na hora do almoço em Israel tudo fecha. Aí nós chegamos na porta, a mulher fechou o almoço, daqui 2 horas. Aí eu não entrei no tanque de Betesda. E eu não ia ficar parado, eu tinha que ver as outras coisas. Eu tinha que ganhar tempo para poder ver as outras coisas. Mas não entrei no tempo. Quem sabe um dia eu entro nessa região onde nós vamos encontrar o tanque de Betesda. Segundo as Sagradas Escrituras, Betesda era um lugar de banho, dividido em pavimentos. Tinha o pavimento feminino, o pavimento masculino. E era um lugar de banho público. Alguns chegavam a ser do tamanho de campo de futebol, para poder abranger toda a população que tomava banho na praça pública ou nos lugares como esse. Segundo alguns arqueólogos e segundo alguns historiadores, existiam não só Betesda, mas vários tanques de banho, como Betesda, espalhado por todo o continente asiático antigo. E nesse continente, nesses lugares de banho, acontecia-se cura. A cura não é algo exclusivo do tanque de Betesda, mas há relatos históricos que em outros tanques, em outros países, em outras regiões, no mesmo período, também acontecia-se cura. O que é interessante é o significado do termo Betesda. Betesda significa lugar da misericórdia divina. Porém, paradoxalmente, o lugar parecia mais um inferno do que o lugar da misericórdia divina. A grande pergunta é: por que Betesda é antagônico o seu significado?
Por que ela é, ou parece mais um inferno do que o lugar da misericórdia divina? Porque o tanque de Betesda, ele era cheio de pessoas que estavam enfermas, enfermidades que eram da parte de dentro do corpo, outras que eram expostas, fédidas, sujas. Então era um lugar que não era aprazível, você corria risco de ser infectado, de também ficar enfermo. Então era um lugar de aglomerado de pessoas enfermos. Segundo, era um lugar que parecia um inferno, porque era um lugar de pessoas egoístas, era um lugar de concorrência, era um lugar da falta da generosidade, era um lugar da falta da solidariedade, porque todos os que estão ali estão esperando a água ser mexida, e se tu tem enfermidade, e eu também, com certeza eu vou disputar com você. Tenta imaginar, São Paulo, horário de pico, trenzão no Brás, metrô Itaquera, qualquer lugar, horário de pico. E aí o metrô vai parar na plataforma, e você vai seguindo um pouquinho para a porta parar bem na tua frente, para você ser o primeiro para entrar. Só que aí entrou tanta gente na tua frente, que tu não consegue entrar. Aí então o pessoal que quer entrar, eles começam a te esmurrar aqui, ou te puxar, ou te dar a cotovelada para entrar. Vamos piorar a situação, suponhamos que estamos num período de guerra, e o Brasil não tem bunkers para te proteger. Então de repente vaza a notícia, existe um bunker de proteção contra a arma nuclear na Avenida Paulista. Tenta imaginar o tanto de gente que vai para lá para tentar se proteger. E aí fica aquele monte de gente esperando a porta abrir. Só que, quando fica aquele monte de gente, de repente abre, é um puxando para poder não entrar e você entrar, porque você quer garantir. Tenta imaginar a briga, a concorrência. Betesda era assim. Um inferno. Um lugar caótico de concorrência, de egoísmo, onde ninguém olhava para o lado, porque poderia ter um homem de 38 anos aqui, eu estava olhando para a água, porque assim que mexer, eu já caio lá. Era o lugar da falta da empatia, um lugar infernal. E Jesus entra justamente neste inferno, e ele vê aquele que não é visto por ninguém, e exerce a misericórdia para aquele que não esperava receber a misericórdia. Um homem de 38 anos estava ali e não conseguia mergulhar, porque sempre alguém mergulhava na frente dele. Sendo paralítico, possivelmente aquele homem não saía dali. Vivia ali. E talvez tentava se aproximar da beira, para poder entrar no tanque assim ser curado. Nesse lugar da concorrência, nesse lugar do egoísmo, da falta da solidariedade. Betesda é a representatividade do mundo sem Deus. O mundo sem Deus é um mundo egoísta. Quando Deus chega, eu não consigo mais viver para mim. Se você ainda não consegue viver pelo próximo ou para o próximo, só consegue viver para você, você precisa de um encontro com Deus. Porque todos que começam e têm um encontro com Deus e andam com Deus, não vivem mais para si, porque Cristo vive nele, e Cristo vive para o outro. Então eu tenho que viver para o outro, porque o outro é o amor do Cristo. Não vive mais para si. Passa a viver para o próximo. Passa a pensar no próximo. Passa a ser generoso. Passa a abrir mão, passa a querer o bem, passa a querer abraçar, passa a querer estar perto, passa a querer desenvolver o outro. O mundo sem Deus é o lugar do egoísmo, o mundo com Deus é o lugar da comunhão. Se não tem comunhão, é um mundo sem Deus. O mundo sem Deus é o mundo da concorrência, o mundo com Deus é o mundo de serviço.
É um mundo que se serve. É um mundo que deixa o outro ir. É um mundo que vai erguer o outro. É um mundo que vai valorizar o outro. É um mundo que vai deixar o outro pular primeiro. É um mundo que serve. O mundo da concorrência não é o mundo de Deus. Pelo contrário, é um mundo sem Deus. O mundo sem Deus é caracterizado pela rejeição e pelo esquecimento. O mundo com Deus é caracterizado pelo companheirismo e pelas lembranças. Pega o teu WhatsApp. Não para responder perguntas de serviço, de faculdade. Vai voltando naqueles que estão lá embaixo. E vê aquela pessoa que faz tempo que tu não fala. Estava orando aqui agora, lembrei de você. Orei por você. Puxa, eu sou lembrado? Eu estou na mente de alguém? Eu estou no joelho de alguém? Este é o mundo com Deus. É neste inferno que Jesus entra e resolve exercer a misericórdia para aquele que não era visto. Então, onde é que devemos exercer a misericórdia? Devemos exercer a misericórdia no mundo que não tem Deus. Para quem devemos exercer a misericórdia? Devemos exercer a misericórdia para aqueles que não são enxergados, que para a sociedade são os réprobos, os esquecidos, os anulados, os excluídos. São esses que devemos exercer a misericórdia. Me recordo que quando Deus resolveu brincar comigo, e eu falo nisso num sentido um pouco mais irônico e analógico, de uma analogia, quando Deus veio com a ideia de ser igreja, eu falei para Deus assim: Deus, eu gostaria que a igreja, a Lagoinha São Miguel Paulista, fosse a caverna de Adulão. E você que é leitor das Sagradas Escrituras, amém? Que já leu a caverna de Adulão, sabe, né? Você sabe que a caverna de Adulão, Davi entrou para se esconder de Saul, estava sendo perseguido, ia morrer, e quando ele chega lá só tem os caras bons, os endividados, homicídios, assaltantes, só os caras bons. E Davi chega lá, se torna chefe deles. E aí esses caras, diz a Bíblia no livro de Reis, no livro de Crônicas, que esses caras já não são mais o assaltante, os tristes, o réprobo, o esquecido que está na caverna. Agora eles são os guerreiros de Davi, os valentes de Davi. Davi é um arquétipo do Cristo. E se tu está aqui, é porque tu não é gente boa, não. A começar de mim. E eu pedi para Jesus: Jesus, aqueles que os pastores estão jogando fora, que ninguém quer, manda para cá. Manda para cá. Porque eu sei que esses vão ser os valentes de Davi que vão conquistar São Miguel Paulista. São esses que eu quero. Manda para cá. E afasta de mim, ó Deus, os fariseus. Foi a minha oração. Afasta esse povo, Deus. Quero fariseu perto de mim, não. Eu quero só os que são esquecidos. Traz para cá. Eles serão os valentes de Davi. Então a minha oração é que você e eu exerçamos o bem, a misericórdia, sem ser notado. Porque se você parou para pensar, Jesus chega no inferno do tanque de Betesda. E quando Jesus chega lá, Jesus entra e ninguém percebe. Jesus fala com o cara não percebe que é Jesus. Jesus cura o cara e só depois a ficha cai e Jesus some e ninguém vê.
É isso que a igreja tem que ser. Aquela que exerce a misericórdia entra sem ser percebida, vai sem ser notada e vai embora sem ser enxergada. Quem tem que enxergar é Jesus Cristo e a pessoa que foi beneficiada, ninguém mais. Eu oro para que nós estejamos em processo de crescimento e evolução, aprendendo sempre o que é misericórdia. Eu oro para que você e eu sejamos a graça de Deus encarnada, andando pelas ruas de para onde Deus nos enviar. Que Deus os abençoe.